Ok, a gente tem hoje um desfalque dos meninos, quatro do agronegócio, que foram participar desse evento lá em Imperatriz com o Bruno, né, coordenador do agronegócio. Bom, então hoje é o nosso penúltimo encontro da disciplina. Ó, já vai acabar, graças a Deus, hein? Então, é o nosso penúltimo encontro, né? Semana que vem a gente encerra a disciplina. É, e aí a gente vai conversar um pouco agora sobre uma temática bem leve, né? Porque já fizemos muita coisa, muitas discussões e esse conteúdo hoje é um conteúdo bem rápido, bem leve, que é na verdade é, para ir fechando, né? Algumas tá tá cortando para todo mundo, só para Janiele. Pra mim tá ok. Então, Janiele, é a sua. A minha é horrível, mas tá de boa. Então, é. Eu acho que é aqui, então. Eita, Janiele. Vamos pagar mais caro essa internet, né? Tô brincando. Bom, então assim, eu tava falando. Professor, é a mais cara, porque não presta mesmo. Eu sei que tu é podre. Eu Eita! sei que tu é podre de rica, né? Oh, meu Deus. Recebo. Então, como eu estava falando, né? A gente vai rapidamente falar um pouco sobre as incertezas do ser humano. Depois de tudo que a gente viu, né? Vimos bem no começo da disciplina a questão dos conflitos que o ser humano tem no sentido de se reconhecer, né? Então a gente tem, nós trabalhamos ao longo da disciplina é, essa questão da formação do ser humano, né? Como um sujeito de várias dimensões, né? Entendendo ali, a partir dos filósofos clássicos, a concepção desses filósofos sobre o ser humano, os primeiros conteúdos ali, né? Depois que a gente viu um pouco do que é antropologia, que estuda a formação histórico-cultural do ser humano, e aí a gente foi entender um pouco e o que é o ser humano, né? Como é que se compõe, que se forma o sujeito humano. E aí foi quando, apropriado do conceito de apropriado do conceito de antropologia, que é uma ciência que estuda o ser humano e as suas relações com a cultura, a sua formação com a cultura. Depois de fazer isso, nós fomos entender um pouco sobre o ser humano. Aí nós fomos exatamente para essa parte de compreender qual é a concepção dos filósofos clássicos sobre o ser humano, né? Formação do ser humano. O que disse Aristóteles sobre o ser humano? O que disse Sartre? O que disse René Descartes? O que disse um monte de gente. Depois nós fomos ver a formação do ser humano numa perspectiva da fenomenologia, né? Da fenomenologia. Os traços ou as dimensões que formam o ser humano. Espiritual, político, ético, moral, racional, material. Então a gente vem fazendo isso, destacando aí a questão da essência do ser humano. Depois disso, nós fomos trabalhar as questões ligadas a. Falhou agora. Ligada à cultura, já apresentando ali mais propriamente o conceito de cultura, o que é cultura, os tipos de cultura e tal. Depois a gente viu, né, algumas formas de cultura a partir do que a gente chama de etnocentrismo, uma cultura que se impõe a outra, né? A partir do etnocentrismo, alguns modelos de culturas totalitário, como o fascismo, né? Enfim, nessa ideia de uma cultura querer se sobrepor à outra.
Então, assim, de modo bem geral. E aí, agora, por último, a gente vem discutindo essa questão de raça, né, de etnia, e aí nós chegamos finalmente nas matrizes culturais da formação do povo brasileiro, que foi esse último conteúdo que nós trabalhamos e que vocês fizeram uma atividade bastante interessante na semana passada, né? Terminou assim já quase no horário da gente ir embora, já estava atrasado, né? E aí acabei que nem ouvindo vocês sobre o que vocês acharam. Então ali foi o nosso momento assim final, né? Do conteúdo propriamente dito. Então o que eu vou fazer agora é só amarrar algumas coisas, né, para ficar mais organizado o pensamento na cabeça de vocês, trazendo novamente a reflexão sobre o ser humano, destacando aí algumas incertezas do ser humano em relação à liberdade, em relação à sua formação, mesmo cultural, enfim. E aí a gente fecha, né, com o trabalho que eu vou explicar, o trabalho da semana que vem, que a gente vai fazer a partir desse livro, que vai circundar aí todos os conteúdos que nós trabalhamos. Como o Racismo Criou o Brasil, é um livro que eu já venho falando dele para vocês têm mais uma semana para ler, né, terminar a leitura, e é um livro que tem como pano de fundo o racismo, mas ele vai falar de outras questões sociais e culturais que estão permeadas na nossa sociedade e que nos faz, né, e que nos torna esse ser humano, né, cheio de vícios, cheio de defeitos que nós temos. Por isso aí, incertezas da humanidade, já meio introduzindo essa parte mais específica que será trabalhada no livro. Aí eu vou explicar como é que vai ser o livro. Até agora, como é que vai ser o trabalho com o livro. Até agora eu não disse, só disse para vocês ler, né? Então eu vou organizar daqui a pouquinho. Tá, então, como eu estava falando, a gente acabou não conversando um pouco sobre aquela atividade da aula passada, né, que nós convidamos a professora Nara, o professor José, né, o José, e aí, rapidinho, vocês poderiam dizer o que vocês acharam, sim, a partir da participação de vocês, mas também dos convidados. Rapidinho, só para a gente avaliar, para a gente organizar depois essa disciplina, ministrar em outro curso e tal, saber se valeu a pena ou não. Aí eu gostaria que alguns de vocês, uns 2 ou 3, falassem rapidinho. Pode ser? Um de cada vez só. E aí? Natan. Bora, meu povo. Começa, Gil. Não, o que eu tenho para falar é que eu gostei muito, valeu muito a experiência. Em relação aos nossos trabalhos, eu achei que a gente poderia ter se esforçado um pouco mais, né? Em relação de conteúdo, né? Para poder passar mais conhecimento. Mas, devido à correria, muitos trabalhos, acabou que a gente se atrapalhou um pouco. Mas valeu muito a pena a experiência. Gostei muito. Certinho. A participação lá da professora e do outro lá, que eu esqueci o nome, do José. José. Certinho. Quem mais? Eu também achei que foi legal, professor. Como a Gil falou, né? Devido às correrias de todos os trabalhos que tinha, meu grupo superou as expectativas. Porque a gente não esperava ter aquele tanto de objetos para mostrar e saiu do jeito que saiu. A gente pensou que ia sair bem inferior. Nós deixou tudo praticamente para a última hora para organizar. Mas foi legal. Eu gostei da participação do José, daquela mulher lá não gostei muito não, mas da participação do José eu gostei. Primeiramente, muito boa noite para nós, professor. Mas olha, boa noite.
Boa noite, Gostei Marcelo. de participar com os meninos. E foi Essa toda a menina é vida do meu toda grupo, trabalhando. professor. Por Pois que é, a que vida vocês não toda a gostaram gente dela? com os meninos. Alguns meninos nunca deram apoio, o João, o Lucas mesmo, ajudou bastante. Foi legal. Certo, Espero ter mais oportunidade de fazer trabalhos assim. certinho. Obrigada, Eduarda. Mais alguém? Ok, obrigada, Eduarda. Mais alguém? Nada. Ok. Vamos então. Então era só para sentir um pouquinho, né? Ouvimos aí pessoas de 2 grupos. O terceiro grupo não. Ninguém se manifestou. Vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Que a gente vai ficar um pouco aí discutindo algumas questões de amarramentos do que a gente já vem discutindo e depois vamos organizar o trabalho com o livro e aí a gente não vai ter não vai ter atividade, outras atividades que vamos ter agora é a atividade final. E aí, aproveitando, falando sobre isso, eu vou dizer para vocês aqui, né, essa questão das notas, das atividades, para a gente fechar o semestre, né? E aí amanhã, por exemplo, eu já posso mandar lá no grupo o esqueminha com as atividades que quem tem pendência. Bom, nós fizemos até agora 3 atividades, já para P2, né? Para essa segunda nota. A primeira atividade foi um vídeo sobre o conceito de cultura, muito interessante, que vocês fizeram, né? Muito interessante. Quem fez, quem não fez, perdeu a oportunidade de estudar, de aprender sobre essa questão. Então, o vídeo valeu 2 pontos, tá? O vídeo valeu 2 pontos. Depois, a gente, introduzindo essa questão da cultura e da raça, eu propus para vocês a leitura do texto do Franz Boas, a Raça e Progresso. Com esse texto, eu propus que vocês fizessem um mapa conceitual. Um mapa conceitual depois de ler o texto. Então, o mapa conceitual valeu mais 2 pontos. Temos 4 pontos, né? Temos 4 pontos. Então, foram 2 atividades até aí. Vídeo e o mapa conceitual. A terceira atividade foi a exposição, né, a conversa sobre as matrizes culturais, aquela que aconteceu semana passada. Essa atividade eu atribuí 3 pontos. Por que a gente faz isso? Exatamente para quebrar esse peso grande que tem as últimas atividades, tendo em vista que nós não teremos uma prova escrita. Nossa prova, nossa avaliação são essas atividades. Aquela da cultura, das matrizes culturais, com um peso maior, tipo 3, né? E essa outra que a gente vai fazer agora, também valendo 3. Então, a gente teve vídeo 2 pontos, mapa conceitual 2 pontos, o trabalho com as matrizes culturais 3 pontos, já deu quanto? 7. E mais 3, que é a atividade que nós vamos fazer com o livro. E aí que chega a 10. Quem fez todas as atividades, tudo, conseguiu vai fechar tranquilamente com 10. Quem não, perdeu uma atividade ou outra, precisa ver como vai ficar, se não atingir 10, ok. E quem perdeu mais de uma atividade, aí já compromete. Aí quem não conseguir fazer as atividades e tal, aí fará uma prova, né? Porque a gente... E, professor, esse mapa conceitual era para entregar onde mesmo? Eu até fiz, só não sei onde é que era para entregar. Entregar para mim, homem. Tira uma foto, manda. Pá, mas... Ora, onde? Pro professor. Pois é, você não falou o dia. Ou falou, eu não vi. Já passou, tem 5 meses. Tô brincando, você pode mandar ainda, viu? Pode não. Ei, professor, Oi. Você mas mandou o uma critério... eu mandou que eu não vi. Eduarda, a tua vizinha tá brigando. Fala, Gil. A Janiele. Janiele.
Mas assim, vale 3, aí vai ter o critério de avaliação para ver se conseguiu tirar 1, 2 ou 3, ou todo mundo que fez vai ganhar 3. Não, vale 3. Não é todo mundo que fez que vai tirar 3. Ah, Vale tá, até agora eu 3. entendi. Você pode tirar 2, você pode. Se tava ruimzinho, por exemplo, mapa conceitual, vale 2. Se o seu tava bem ruimzinho, você não vai tirar 2, porque a nota máxima era 2. Você vai tirar 1, 1,5, dependendo da cara do cliente, né? Por exemplo, Entendi. por exemplo, a exposição vale 3. Mas tem gente que disse uma frase. Vai ganhar 3? Claro que não. Entende? Entendi, entendi. Aí eu avalio a vida de cada um, tá? Não só do grupo, né? Mas foi de cada um. Exatamente. Tá, entendi. Ok? Tá bom, professor, ok. Mas as atividades escritas, por exemplo, que eu tenho recebido, como o mapa conceitual e outras atividades da P1, vocês não têm tanta dificuldade para escrever. Né? O vídeo também foi uma atividade que vocês expressaram alguns conhecimentos. Então, quem fez o vídeo, né, em maior ou menor desempenho, todos fecharam com a nota com 2 o vídeo, porque exigiu um certo esforço. O mapa conceitual também, na exposição, aí nem todo mundo vai levar o 3, né? Porque é injusto com alguns. E essa outra atividade que vamos fazer também vai valer 3. Espero que todo mundo tire 3 para fechar a nota com 10. Mas quem não, pode fechar com 9, fechar com 8. E quem tiver abaixo de 7, juntando tudo isso, ou por não ter feito alguma coisa, aí vai fazer a prova. Porque nós conseguimos, com a coordenação, desobrigar da resolução da prova, de fazer a prova, né? Mas tem essas atividades que a gente precisa fazer para dar conta do conteúdo, das aprendizagens que geram uma nota, né? A nota é uma consequência, não é o mais importante, tá? Então é isso, só para a gente se situar. Eu vou rapidamente aqui apresentar um conteúdo, aí uns minutos, e depois a gente organiza como é que vai ser o trabalho com o livro. Que tem gente ansiosa que já veio perguntar nos bastidores. Ansiosa demais, tô com medo. Eita. Então vamos conversar um pouquinho as incertezas da existência humana na atualidade. Então a gente já viu, né, que a gente tem dificuldade de se aceitar porque é negro, de se aceitar porque é branco, de se aceitar porque é indígena, de se aceitar porque é mulher, de se aceitar porque é homem, de se aceitar porque é homossexual, de se aceitar, enfim, porque é pobre, porque é de uma classe social A ou B, enfim. E tudo isso, né, causa incerteza da nossa existência. Então, as incertezas da existência na humanidade são muitas. A gente tem muitos conflitos. Mas, vamos lá. As incertezas da atualidade, da humanidade na atualidade. Desde as origens mais remotas do ser humano, ele tem buscado, de diversas maneiras, a sua felicidade. Todo mundo anda atrás da sua felicidade. Entretanto, estes seres chamados homens e mulheres, muitas vezes por individualismo e sede de poder, fazem uso de ideias e instrumentos que nada contribuem para si e nem para os outros. Pelo contrário, nessa busca incessante pela felicidade, a gente se torna infeliz, porque a gente só é feliz quando a gente consegue fazer os outros felizes. Então, a gente tem muitas dúvidas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o ser humano. O ser humano tem como uma das questões que circunda a sua vida, as incertezas que nos são apresentadas nos tempos atuais. A violência, não é? Que a gente precisa lidar com ela o tempo inteiro. A inveja, ou a gente é invejado, ou a gente é invejoso. O hedonismo é aquele pensamento muito voltado para a gente, né?
as coisas, os prazeres individuais, as drogas, né? As drogas de todas as formas, destruição da dignidade humana, né? Dos valores, dos espaços, enfim. Indiferença, isso tudo causa indiferença, corrupção, né? Poder, alguém adquire poder para controlar os outros, morte, a gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, a gente não sabe lidar com a morte, né? Eu dizendo ontem para os meninos na filosofia, a gente estava trabalhando essa questão da morte, né? Com um filósofo lá. E aí a gente precisa aprender, né, a lidar com essa questão da morte. Mas é um dos conflitos que o ser humano tem. O consumo que essa sociedade capitalista nos impõe, o consumo de comprar, de consumir, de usar, comprar até aquilo que a gente não precisa. Ligado a essa ideia do consumo, a gente tem a concentração de rendas, né, de um certo grupo, em detrimento da pobreza dos outros, a competição que vai acontecendo o tempo inteiro, as riquezas que alguns vão acumulando, a ambição, né, e por isso faz de tudo para passar por cima para alcançar seus objetivos, passa por cima dos outros, atropela, engana, rouba, né? Os produtos que a sociedade tem muita coisa, a sociedade capitalista é baseada na produção de mercadoria para nos introjetar a ideia de que é preciso consumir, o instinto, essa ideia de que quem age de forma irracional, ou seja, a partir dos seus instintos, é inferior, que o ser humano evoluído é aquele que age pela razão, e quem age pelos instintos é considerado um ser humano inferior. Né? Então a gente já viu isso no começo. Então, só retomando. A mentira, o tempo inteiro a gente é posto em situação que precisa mentir. O orgulho, alguém que tem, né, algo a mais, ou conhecimento, alguma coisa física, material, e se orgulha disso, e aí discrimina as outras pessoas, enfim, né, essas questões todas. Então, ali são as coisas ruins que a gente vai incorporando na nossa formação. Mas também não é só isso. A gente tem senso de compreensão como ser humano, a gente tem senso de justiça, do que é certo, do que não é certo, né? A gente tem o trabalho como um elemento de dignificação, a gente pensa no amanhã, tem equilíbrio, né? É uma característica do ser humano, tem solidariedade, de se preocupar com os outros, precisa desenvolver essa relação com a natureza, amor, né? Em todos os espaços, verdade, ser, né? A essência como ser humano, paz, todo mundo quer, né? E é inerente ao ser humano. Distribuição de renda, lá a gente viu acúmulo de renda, aqui distribuição de renda, essa questão da ética, dos amigos, da vida, né? Da preservação e da valorização da vida, né? O ser humano faz sempre muitas coisas, tem senso de liberdade, pensa o tempo inteiro, enfim, a gente é dotado de diversas questões que estão o tempo inteiro ligadas à nossa vida, né? Então, aí aqui alguns questionamentos. Qual dos dois quadros, aí eu gostaria de ouvir vocês, qual dos dois quadros apresenta elementos que possibilitam a felicidade do ser humano? Qual dos dois quadros? Esse apresenta a felicidade do ser humano ou esse? O primeiro ou o segundo que eu apresentei? O segundo. Sem sombra de dúvidas, o segundo, exatamente. Qual dos quadros poderia ser identificado como um quadro capitalista e por quê? O primeiro ou o segundo? Hein?
Primeiro. Segundo. Que cenário desse a gente pode dizer, olha, esse ser humano aqui é um ser humano construído no sistema capitalista? Qual dos dois cenários na cabeça de vocês aí? Estão aí? André? São horrorosos. Também o primeiro O quadro. primeiro, professor, não? Sim, o primeiro quadro se identifica mais como um contexto, né, de um sistema capitalista. Qual deles poderia ser identificado como algo mais social, mais socialista? O O segundo. segundo, exatamente. Exatamente. Nós, homens e mulheres, somos diferentes dos outros animais. Já sabemos disso. Principalmente porque fazemos uso da razão. Medindo causas e consequências das nossas ações. Isso já ficou claro ao longo da nossa disciplina. Será que estamos fazendo bom uso dessa razão para vivermos melhor? Ou seja, o ser humano produziu um pensamento extremamente desenvolvido a partir da sua razão. Mas será que nós estamos usando essa razão para viver melhor uns com os outros? Acho que não, hein? A maioria dos seres humanos, né, não estão fazendo bom uso da razão, do conhecimento todo que tem. Porque o que a gente vê? A violência, a inveja, acúmulo de riqueza e tal. Então, são elementos que não promovem, né, essa vivência de forma harmônica. Pelo contrário, utiliza isso para explorar uns aos outros. Aí a gente tem guerras, né? As epidemias, AIDS, câncer, depressão, a pobreza com a sua miséria, a corrupção, o aquecimento global, toda forma de violência, o mau uso das tecnologias, a inversão dos valores, as drogas. Tudo isso são questões que a gente pensa, poxa, o ser humano chegou num nível de produção de conhecimento exagerado, tem ciência, tem tecnologia e não consegue resolver esses problemas. Pelo contrário, utiliza esse conhecimento racional para promover isso, para promover a pobreza, promover a corrupção, o aquecimento global. Logo, fica entendido que o ser humano não está utilizando a sua racionalidade para promover o bem. Na sua grande maioria, os seres humanos são maus, né? Agora pense e reflita. Quais as causas dessas incertezas? Existem ainda outras angústias e incerteza que não estão postas nesse quadro? E que já foi falado, isso aqui são angústias e incertezas do ser humano. Você acredita que esses problemas podem ser superados? De que maneira? Qual a sua opinião sobre isso? Alguém pode falar, assim, de modo geral? Professor, eu creio assim, boa noite, que pode ser superado sim, né, a questão das drogas. Eu tenho um parente que ele conseguiu, entendeu? Às vezes é difícil, né, sair assim, quando a pessoa entra nesse mundo, mas assim, com muita determinação, né, porque vai dar a pessoa também, quando quer, né, aí dá certo. Mas a gente nem está falando, Marcela, assim de forma individual. Também individual, mas de modo geral. De modo geral. Eu acho que não, professor, em questão das drogas, porque falta muito apoio do governo, essas coisas. Então, esses Mas não sei. dilemas, essas incertezas, elas são provocadas, né? Quando a gente pergunta quais as causas dessas incertezas, elas são provocadas para ter
um sujeito, um ser humano frágil, vulnerável, fácil de ser controlado, né? Então, se o governo quisesse resolver, se a sociedade quisesse resolver vários desses problemas, ela resolveria. Mas ela, pelo contrário, ela provoca. Existem outras angústias e incertezas que não estão postas ali? Existe. Agora, por exemplo, essa questão do suicídio, né? Existem várias questões que não aparecem ali e que faz parte das nossas angústias, das nossas incertezas como ser humano, e que ela é provocada por a sociedade, pela sociedade atual. Então, esses problemas podem ser superados? Podem, mas eles não serão superados isoladamente. É claro que a gente vai ter exemplo, como disse a Marcela, tem alguém da família que superou, mas assim, a grande maioria não vai superar, porque a sociedade é quem vai promover esse tipo de incertezas. A sociedade capitalista promove esse tipo de incerteza para poder controlar o ser humano. Então, ela promove a incerteza e, logo em seguida, ela apresenta um remédio. Então, quando ela cria uma doença na sociedade, quando a sociedade cria uma doença, ela já tem o remédio, né? Para parecer que ela é boa, o governo é bom, e ao mesmo tempo controlar as pessoas, tá? Ok. Respirem agora, veja essa ilustração, essas ilustrações. Aqui a gente tem a guerra no Oriente Médio e aqui a gente tem a pobreza no mundo. São questões contemporâneas que a gente precisa lidar com elas, né? Então a gente tem a guerra no Oriente e a pobreza no mundo. Aqui a gente tem drogas, corrupção e as epidemias. Estamos falando de epidemias, né? Epidemias são doenças que contagiosas de um determinado grupo. Epidemia é algo mais interno. E as pandemias é algo mais global. Então, a gente, eu já trabalho com esse slide tem alguns anos, a gente nem tinha ainda a pandemia do coronavírus. E a gente já previa, porque acontecem epidemias. Por exemplo, a dengue, que é algo mais localizado no nosso país, claro que tem outros, é uma epidemia, né? Também, apesar de ser provocado por um mosquito, é diferente do coronavírus, né? Mas são dilemas, problemas do dia a dia. O aquecimento global é uma outra questão grave que a gente precisa lidar, né? É um conflito, é uma angústia da contemporaneidade, da atualidade, e a gente precisa lidar com isso. A explosão atômica, desde o início do século passado, a gente se aproxima aí, né, de 100 anos, quando houve as primeiras guerras, Primeira Guerra Mundial, né, foi no século passado, século XX, e a segunda também, onde se usou pela primeira vez armas, né, de grande potencial atômico. Então, e depois que acabou as duas guerras, continua, né, a Guerra Fria, guerras mais polarizadas, que a gente chama, e também com utilização de explosivos atômicos. Como é que a sociedade atual lida com isso? São conflitos, né? Aí a gente pergunta mais uma vez: é possível garantir um futuro melhor para as próximas gerações em uma sociedade na qual cada um pense apenas em realizar e garantir os seus interesses pessoais? Ou seja, resumindo aqui, é possível construir uma sociedade boa onde cada um está lutando pelos seus interesses pessoais? É possível? Hein? É possível? Não, professora, não. Não é possível. Cada um pensando nos seus interesses pessoais, não é possível construir uma sociedade diferente,
Não é. Então, a gente tem todos esses problemas e cada um está preocupado com o seu mundinho, com o seu umbigo ali, né? Quais atitudes e ações devemos ter para vivermos mais e melhor? O que vocês acham? O que a gente precisa fazer para viver mais e melhor? Vai cada um cuidar da sua vida. Vamos ver. E cuidar da dos outros também. Não, cada um tem que cuidar da sua vida, ninguém tem que cuidar da vida dos outros, não. Não, se você pensar só no seu umbigo, só nas suas coisas, não vai funcionar. A gente tem que se preocupar com a gente e com os outros. Não preocupar com a vida, com o que ele está comendo, mas assim, preocupar no sentido global. A gente não vive isolado. Ei, professor, a gente vive melhor quando a gente tem dinheiro, ó. Cê é louco. Que não entendi. É o dinheiro, é a chave, o sucesso. Tu bebeu, menino? A igualdade. O que é isso, João? Tu bebeu, moça? Só pode. O dinheiro, moço, o dinheiro é a chave pro sucesso. Tu acha? Moço. Pô, nós estamos rodados, porque o dinheiro é pouca gente que tem. É por isso que tem muita gente aí com depressão. Ah, tá. Então, quais atitudes... Agora tudo faz sentido. Esse menino vem aí. Quais atitudes e ações devemos ter para vivermos mais e melhor? Repartir esse dinheiro, então, não é? A igualdade para todos, professor. Exatamente. Nesse sentido, a preocupação com os outros. Muito bem. Pegar esse dinheiro da família do João, que é podre de rica, e dividir com os outros que não têm. As características de um ser humano atuante não se resume... Ainda não, mas quando nós tiver, nós reparte. Pois pronto, por enquanto vamos pegar dos outros. Vamos lutar para que o governo reparta, né? Isso. E esse governo que está aí não vai repartir, não. Tu votou nele, agora estamos lascados. As características... Não, mas o time... Oi, um de cada vez. Se o atual governo está desgraçando o país, imagina o outro que ficou aí 16 anos e só fez cagada. Não, minha irmã, tu não tá defendendo isso, não. Tu não tá. Diga. Cadê o senso da cultura? Como, João? Oi. Oi, pode falar. Não, é que o governo bom é do Lula. Ele dá dinheiro pro povo. Não. Todos os governos no sistema capitalista são capitalistas. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Tem um governo um pouco mais próximo do povo, outro menos. Mas dentro do sistema capitalista não há como ter igualdade, né? Não há como ter igualdade. E é claro que dentro desse sistema capitalista a gente vai ter um governo um pouquinho mais popular e alguns governos mais reacionário, né, mais capitalista no sentido mesmo de escancarar os seus ideais, mas ainda assim, dentro do sistema capitalista, qualquer governo não será um governo do povo, tá? Porque o sistema capitalista, por si, é um sistema que valoriza o capital e não o ser humano, tá? Então, independente de presidente, independente de qual seja o presidente, estando dentro de um sistema... É isso que a gente precisa compreender. Estando dentro de um sistema capitalista, esse governo vai ser capitalista, né? Agora, é possível ser um governo capitalista um pouco mais acessível ao povo. Então, é disso que nós estamos falando. E quando a gente diz que governo tal roubou, que governo tal... Desde de 1500 para cá, a gente é enrolado, como a gente já viu. Nós já vimos que somos enrolados há 500 anos. Se você está lendo o livro
né, do Gessé Souza, você vai ver que desde a origem do Brasil a gente é enrolado, independente de qual seja o governo, tá? Agora, claro, como eu estava dizendo, tem governo que é mais descarado, você vê assim na cara. E tem governo que rouba mais, tem governo que rouba menos, mas e é nosso papel denunciar. Quando eu digo, olha, o governo tal roubou, eu preciso provar, né? Então, quando alguém vem me dizer, ó, fulano roubou, mulher, pois vai denunciar na justiça, leva as provas e tal. Então, eu digo logo que todo mundo, de 1500 para cá, nos enrolou, nos enganou, aí coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Inclusive, esses mais recentes. E, inclusive, muito inclusive, esse atual, né? Vamos lá. As características de um ser humano atuante não se resume apenas a mostrar, evidenciar ou denunciar. É preciso anunciar e mostrar a alternativa de superação. Então é muito fácil quando a gente diz, olha, o governo tal isso, o governo tal aquilo, nananã, tal. Você é um ser humano atuante. Mas quais as alternativas que a gente tem para propor? Né? Então a gente diz, olha, professor, desde 1500 o Brasil começou mal, o Brasil não deu certo, o racismo criou o Brasil, o professor vai dizer, né? Tá, então a gente já sabe disso tudo. E o que a gente faz para propor alternativas? Bom, eu sei o que eu faço para propor alternativas. Mas e cada um que critica? Porque todos nós criticamos, né? Mas o que a gente anda fazendo para melhorar isso? Nada, né? Ok, respira, vamos para os finalmente. Vejamos alguns quadros, né? Veja esse primeiro. Qual a leitura que você faz dessa cena? Qual a leitura que a gente faz dessa cena? Gente. Uma pessoa feliz, Dui? Exatamente, uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz. Vamos ver a outra. E dessa outra? Igualdade? Deixa eu ver. Exatamente. Igualdade, sem racismo, sem preconceito, né? A valorização do outro, tudo isso. E esta? Essa é felicidade, igualdade. Despreocupação. O futuro, as crianças, né? Tal, essa ideia, despreocupação, né? A inocência e tal. Disso mesmo. E essa? Juntos vamos longe. É ótimo, junto vamos longe. Dá essa ideia mesmo de juntar as mãos, Isso. de coletividade. Então, quando nós falamos agora há pouco, se cada um estiver preocupado apenas com seus interesses, as coisas não vão funcionar, né? E o sistema capitalista coloca essa situação de que cada um tem que correr atrás dos seus interesses próprios sem se preocupar com tudo. Aí a gente tem uma sociedade desgraçada como a nossa. Então é preciso que todo mundo esteja preocupado com tudo. Por exemplo, a questão ambiental. Ah, fulano é ambientalista, fulano é riponga, fulano é não sei o quê, né? Que se preocupa com a questão ambiental e os outros não. Então, se não se unir, se não tiver essa coletividade, esse propósito, aí a gente vai degradar o meio ambiente mais ainda, né? Então, aqui a gente tem um quadro com várias características do ser humano com felicidade, com valorização da vida, da paz, alguns conceitos que a gente apresentou lá, né? Então, isso só é possível quando a gente tem
olha o que está no centro. Essa coletividade, essa participação, que é a cidadania. Aí a gente tem felicidade, porque tem diversidade, tem solidariedade, honestidade. Tudo isso faz parte desse pacote chamado felicidade. E que é difícil a gente alcançar porque a gente é individualista, né? A gente é individualista. Então, fica bem difícil. Bom, eu acho que a gente vai fechando. Tem algumas reflexões aqui, mas acho que a gente já deu conta de fazer, tá? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês para ir fechando com o que a gente vem discutindo ao longo da disciplina. Visualizando que, apesar de, além de tudo que a gente tem como questões de cultura do ser humano e tal, tudo isso se expressa na nossa vida a partir desses dilemas, dessas incertezas, tá? Então é um pouco essa a ideia. Ok, gente? Então venceu aqui o prazo de validade, já vai acabar. Eu vou abrir novamente e aí a gente volta para falar sobre a atividade que vamos fazer no próximo encontro para fechar a disciplina, tá bom? Então, sexta que vem a última aula já a sua? Exatamente. Aí hoje você já vai passar o que vai fazer sobre o livro? Exatamente. Vou dizer agora o que vai acontecer. Tá bom? Tá bom. Uhum. Ok, voltando. Ok, voltando, estou apresentando aí. Não é isso aqui ainda. Cadê os outros? Então,
A atividade é essa, gente. A atividade é um seminário interativo. Um seminário interativo. Como é um seminário interativo? Não é aquele seminário que a pessoa fica lá na frente falando e blá 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 3 dias. É um seminário interativo como o Racismo Criou o Brasil, que é o livro, né? Que é um livro. Quem não leu tem uma semana para ler. Não dá, né? Só se fizer só isso. Bom, a atividade consiste em ler o livro Como o Racismo Criou o Brasil. É a primeira coisa que tem que fazer, né? A atividade consiste em ler o livro Como o Racismo Criou o Brasil, de Gessé Souza, esse, né? Da editora Estação Brasil, ler o livro, né? E organizar uma apresentação, no formato de jornal cultural, com as principais ideias apresentadas pelo autor e socializar no último encontro da disciplina. O livro está organizado em 3 capítulos. Nós vamos formar 3 grupos e cada grupo irá organizar o que a gente chama de jornal, um jornal cultural. Vou mostrar jazinho para vocês o modelo. Um jornal cultural. O jornal cultural é uma síntese do capítulo do livro que ficou para o seu grupo. E aí você vai organizar com as principais ideias, com ilustrações, colocar o título bem bonitinho, vai imprimir, ou se não tiver condição de imprimir, pode mandar para mim com uma antecedência que eu imprimo e a gente vai levar para a sala e nós vamos conversar sobre o livro a partir do jornal cultural que vocês irão elaborar. Cada grupo, tá? Cada grupo. Então, vou tirar aqui e depois a gente volta com isso para montar os grupos. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Como é um jornal cultural, professor? Veja, esse aqui é um modelo que os meninos fizeram numa outra turma. Veja, eu vou mandar um modelo no Word, no modelo que vocês possam alterar, tirar esse texto. Isso aí foi sobre as matrizes culturais que essa turma fez. Então, você vai utilizar esse modelo e vai organizar o jornal. Jornal cultural. Você vai dar o nome de acordo com o seu título lá, da sua equipe, e vai fazer tipo um jornalzinho mesmo, com 2 páginas. Com 2 páginas. Veja, né? Veja que a gente tem aí, por exemplo, jornal cultural, o nome do curso, turma, o ano. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês para mudar as cores, mudar o tipo de letra. Então, esse aqui foi sobre as matrizes culturais, matrizes da formação cultural do povo brasileiro. Então, vai colocando texto, vai colocando imagens, né? Então, a gente tem aí as informações, as coluninhas, né? As colunas com as manchetes, né? A chamada, que são esses títulos maiores. Por exemplo, esse aqui, né? Introduz ali matrizes culturais. Aí tem um textinho básico, tem uma imagem, aí tem o início de uma miscigenação, aí tem o texto, aí tem outra imagem, e vai intercalando de forma que vai construindo o jornalzinho. Veja, influência negra na cultura brasileira, influência... Então, aqui ele construiu esse jornal a partir do conteúdo. E no final, aqui, né, a referência bibliográfica, se tiver, no caso vai ser o próprio livro, né? E aí o texto editado, quem editou, quem fez revisão e o nome dos componentes, bacaninha. Pode botar curiosidade, pode criar os espaços de acordo com a criatividade de vocês, né? Por exemplo, uma curiosidade. Você sabia que... Aí você vai incrementando o jornal com os tópicozinhos que vocês julgarem mais interessante para apresentar o conteúdo do capítulo do livro que ficar para você,
tá? Então é isso. Destacando que é importante ter coloridos, assim, esse destaque das letras, né, dos títulos, imagens e tal. Não precisa ter mais de 2 páginas. 2 páginas tá ótimo, a gente imprime frente e verso e fica bem bacana, tá? Essa é a ideia. Então, esse é o jornal cultural, entendeu? E aí? Entendi. Um outro modelo aqui, esse aqui é filosófico, que o pessoal fizeram na filosofia, mas é a mesma pegada, né? Jornal filosófico é outro tema. Olha só o que eles fizeram. Também pode colocar as imagens em formato diferente. Isso aqui é bem bacana também. Foi sobre o marxismo que uma turma fez. E vai ilustrando e colocando texto. E no final tem o nome do povo e tal. Isso foi da psicologia, tá? Então é o que a gente chama de jornal cultural, jornal filosófico, o nome que a gente quiser dar. Como a nossa disciplina é antropologia cultural, a gente vai chamar de jornal cultural, onde vocês vão falar sobre o racismo a partir do livro que vocês estão lendo. Cada grupo com um capítulo e vai organizar o jornalzinho a partir do seu capítulo, tá? E aí a gente imprime e leva, e cada grupo entrega para toda a turma e faz uma apresentação do jornal, conversando as principais ideias, destacando e tal. 3 grupos a gente faz tranquilamente isso, assim 15 minutos, 20 minutos para cada grupo, porque requer um pouco mais, né? E aí a gente socializa. E aí, o que vocês acham? Então não precisa ter essas coisas de slide, essa tremeira não, né? Só fazer jornalzinho, imprimir e levar na sexta-feira. Exatamente, Eduarda. Não tem slide, não precisa. A apresentação de vocês, tudo que vocês vão falar, vai estar registrado no jornal, as principais ideias. É claro que vocês vão falar mais coisa do que está ali. O jornalzinho é só para a organização das ideias, intercalada com imagens, com textos e tal, entendeu? Entendi. E aí, como é que nós vamos fazer para dividir? Que faltou muita gente? Está faltando muita gente. Professor, Eu ia propor... Oi. pode ser os grupos que já estão formados. Bom, eu ia propor isso mesmo, que a gente pudesse ficar com os mesmos grupos que trabalhamos as matrizes. O que vocês acham? Pode ser. Pode Por ser, mim também pode ser. Aqui do grupo... André, só tem você do grupo que não estava... do grupo da África. Exatamente, do grupo da matriz. Só tem você. Você concorda? Eu e o Laelson. Tu e quem? Eu e o Laelson. Só que ele não pôde ir no dia da apresentação. Pois é, nós estamos com a situação com o Laelson, já conversei com ele, eu vou construir um plano de estudo para ele recuperar as últimas aulas que ele perdeu. Mas ele pode já inserir também no grupo aí e já garante a participação dele, ler o livro e tal. Então, André, você leva essa discussão para o seu grupo. Ok, Léo. Então, você leva essa discussão para o seu grupo, vai explicar. Eu estou gravando essa aula, posso também disponibilizar. E vou mandar o modelo do jornalzinho e vocês constroem, tá? Do outro grupo, a gente tem a Gil, que está desfalcada hoje. Os meninos estão Imperatriz na atividade. Gil leva também essa proposta para o seu grupo, não é? Isso. E do outro grupo, a gente tem aqui o João, a Eduarda, a Janiele e a Marcela. E aí tem os outros meninos que estão faltando. Lucas... o Elivan e o Anderson. Exatamente. Então, vocês vão explicar para eles, mas eu vou disponibilizar a aula para quem quiser ver também essa explicação que eu dei aqui, tá? Então, essa é a proposta da atividade. Então, todo mundo concorda manter os 3 grupos. Sim, professor, eu concordo. Se alguém der trabalho, deixa de fora.
O pessoal da psicologia estava fazendo uma atividade também com um jornal que eles apresentaram ontem, só que era um jornal filosófico, muito bonito que eles fizeram. E aí a menina, professor, fulana não quer participar porque diz que esse tema do marxismo é doutrinação. O que a gente faz? Deixa de fora. Se o indivíduo não participa, não quer contribuir, não quer, deixa de fora. Deixa eu reprovar. O grupo reúne e diz, olha, fulano não está contribuindo. É decisão, deixar fora. Aí procura o professor e vai me procurar e eu vou dizer o que ele vai fazer. Um horroroso desses. Horroroso, né, professor? Isso é horroroso. Não é? Bom, o que vocês acham dessa atividade? Tá bom, né, professor? Vai dar certo. É estudar para na hora que chegar lá, na hora de apresentar trabalho, não ficar gaguejando, né? Exatamente. Meninos, o que vocês acham? Essa acham? faculdade, o povo você não sabe nem apresentar trabalho. É porque não estuda, né? Tem Pois gente que é. tá levando no oba-oba e não é assim. Né? Aí teve gente que já veio dizer, professor, eu prefiro fazer a prova, para não ter que fazer as atividades. Ok, você está disposto a fazer uma prova com 15 questões, no formato de ENAD, presencial, dos conteúdos que você não estudou? Quero. Pois é certo que vai reprovar. A gente não faz isso para reprovar, mas o próprio indivíduo, né? Que uma menina numa outra turma, não foi aqui, já veio dizer, eu prefiro estudar essas atividades, fazer a prova, essas atividades, não sei o que. Propus isso para o Laelcio, ele disse, não, professor, eu prefiro fazer as atividades. Né? Então, que tem mais interação, que tem mais... Isso mesmo, Eduarda, tem que estudar. Gil, o que você acha? Dá para fazer? Professor, eu Dá pra concordo que fazer. tem que estudar, porém tem gente que tem mais dificuldade, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade em, às vezes, tipo assim, por mais que eu estude, mas na hora, às vezes, eu me embaralho todinha, entendeu? Isso é muito normal. Exatamente. Ninguém é perfeito. Imagine quem não estuda, né? É verdade. Agora a gente precisa... Professor, Oi, eu posso encaminhar ainda o mapa conceitual para o senhor? pode. Certo. Pode sim, mas tu sabe que o mapa conceitual tem que ler aquele livro, o texto lá do livro, Sim. certo? Então, gente, agora a gente precisa resolver que o livro tem 3 capítulos. O meu grupo é o primeiro, então, o que é racismo. Como é que a gente faz? Vai assim, todo mundo se encontrando, ou a gente faz um sorteio? O que é o racismo, afinal, a singularidade da moralidade no Ocidente, o racismo multidimensional. Mas sorteio, professor. Eu acho que sorteio é mais justo. É mais justo. Pois pronto. Vou fazer bem aqui, vou anotar aqui no papelzinho. Vou então botar só o número 1. O número 1 já tá lá sabendo. 1, 2, 3 só, professor. 1, 2 e 3. Aqui. 3 papéis. Deixa eu baixar a câmera aqui pra vocês verem. Ó. 2. Dá de ver? Bom, eu não tenho por que enrolar ninguém, né? Vamos estudar todo mundo. Um bocado de... Vamos lá, então. Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Grupo do André, grupo da Eduarda. Pode ser. O grupo do André. Tá aqui o papelzinho no chão, não tem nada na mão. André ficou com o grupo 3. Viu, André? Beleza. Teu povo é o 3. Te organiza. Quem é agora? Gil ou Eduarda? Pode ser eu. Gil. Tem 2. Tu escolhe o direito ou o esquerdo? Gil? Esse. Pronto. Não entendi. Se tu escolhe o direito ou o esquerdo. Ou sim. Ah, sim. Hein? Seu direito. Meu direito é esse.
Ok. Então, Gil ficou com o tema 1. E o grupo da Eduarda com o tema 2. Tá? Com o tema 2. Ok? Então é isso. Vou até colocar aqui para me não esquecer e organizar. Eduarda. Primeiro. André. Tema do André 1. Do André é 3, né? Sim. E o da Gil 1. E o da Eduarda 2. Ok, vou organizar e postar lá no grupo. Tá? Então, gente, é isso. A atividade. Vocês, sinceramente, aqui conosco, como é que anda a leitura do livro? Eu tô lendo o meu. Tu tá lendo o teu. Quem mais tá lendo o da Eduarda? Ninguém, cada um tá lendo o seu. Hein? Você acha que quase ninguém não comprou esse livro? Pra te falar a verdade? E como estão lendo? Como é que vocês estão lendo? Ainda vai ler em 3 dias. É sexta-feira a apresentação. Aí danou-se, né? Se organize, não quero nem saber. É porque já tem 2 meses que eu falei do livro, né? Que sugeri a leitura do livro pra gente fazer essa atividade. Mas como vocês são jovens, danado, começando a ler hoje, 3 dias, 4 dias, vocês terminam. Eu aqui demoro um pouco mais porque tem outras coisas, mas vocês são super desocupados, né? Bom, gente, então, alguma dúvida sobre a atividade? Uma pergunta, professor, sobre esse livro. Diga. Onde é que a gente acha ele? Para comprar só pela internet. Para comprar Nas ele... Americanas ele tá 30 e poucos reais, acho que é 35. E tá chegando, o meu chegou em menos de 4 dias. Pois é, agora não dá mais para comprar Não para dá, chegar. não. Você vai ter que comprar o, como é que chama? Eu acho que dá pra comprar ele em PDF. Eu tava vendo na Exatamente. internet. Você compra ele em PDF, no e-book, e aí você lê, você baixa e lê ele em PDF. Eu não comprei ele em PDF, eu comprei ele físico, inclusive 2, e eu passei para uma menina da outra turma que também está lendo, tá? Então, se comprar ele físico, ele vai demorar aí uns 5 dias para chegar. E a gente tem de hoje a 8 dias para fazer a atividade. Então, vocês vão ter que ler ele em PDF. Mas tem também que comprar. A gente não consegue baixar ele gratuito na internet. Tem que pagar. Só que é baratinho, né? Você paga, acho que era R$9, e você tem ele em PDF. E aí acho que pode compartilhar com quem quiser, tá? Então vocês vão lá na internet e organizam. Só tem essa edição aí, né? Só esse livro é recente, saiu agora, em 2021. Por isso que ele tem temáticas tão novas e que talvez alguns de vocês vão se assustar quando chegar lá no finalzinho dele, que ele vai fazer um resgate dessa questão do racismo nos últimos governos. Acho que vai pegar Dilma, Lula, Dilma, até já o governo atual do Bolsonaro. Ele vai fazer assim uma reflexão sobre o racismo nos últimos governos do Brasil. É muito interessante. É uma discussão atualizada sobre essa questão do racismo no Brasil, tá? Então, fica aí a orientação para a atividade, ler o livro, né? E organizar o jornalzinho. E quem for imprimir, garantir de imprimir para toda a turma. E quem não tiver condição de imprimir, professor, fica muito caro a gente imprimir e tal. Você vai me mandar ele já montadinho e aqui eu imprimo e levo para vocês, para todos. Entende? Mas Eu pode tenho um PDF, professor. folha normal, professor? Se me mandar, eu tenho um papel diferenciado, eu imprimo. Se você for imprimir em outros lugares, aí vai ter que ser numa folha de chamex normal. Mas é do tamanho do chamex mesmo, frente e verso.
Não, é porque eu tenho impressora em casa, só que eu tenho folha Chamex, não tem folha específica, entendeu? Não, não tem problema. Mas se quiser mandar também, eu imprimo. Tá. Tu disse que tinha... Tu tem ele em PDF, Eduarda? Não, eu comprei o meu, foi o físico mesmo. Ah, tá. Ok. Ei, professor, Ah, sim, diga. o PDF, eu tenho ele em PDF, aliás. Ah, tu Aí tem? eu vou, tá, eu vou mandar ele no grupo. Ah, que legal. Tu comprou, Gil? Eu não consegui comprar ele, quer dizer, baixar ele gratuito. Aí eu não Nada, Pode falar. como é? Eu não consegui baixar ele gratuito e também não quis comprar em PDF porque na hora da compra eu me enrolei e vieram 2 exemplares. E eu passei um para uma menina da faculdade também. Pois socializa aí o PDF para nós. Então tá, nós pode sair, nós temos aula da Silvia aqui. Sim. Então tá, tchau. Viu, Gil? Socializa lá para nós, para os outros que queira. Tá. Bom, gente, então é isso. Sem mais, já vou liberar vocês para ir fazendo já a leitura. Quem ainda não fez, né? E organizar a vida. E na sexta presencial a gente faz essa roda de conversa, cada um com a sua temática específica. E aí a gente conversa sobre o livro. Tranquilo? Certo. Boa noite. Pois é isso. Boa noite então a todos. Vamos cuidar na vida.